34, Pedro Henrique a primeira, Guilherme Arana, número 13 na esquerda. 5, Gabriel, 8, Maicon, 26, Rodriguinho, Giovanni Augusto aparece aí com a 17 no lugar do Jadson, com o Romero pela esquerda, 11, o Jô, número 7, esse é o time de Fábio Carille. Preste atenção num detalhe, a gente fala muito em base, em jogadores revelados. O Fábio Carille e o Abel Braga têm usado bastante esses jogadores. O Fluminense e o Corinthians são dois dos times que mais usam. O Fluminense, na verdade, é o time que mais usa, junto com o Grêmio. Já foram 16 jogadores que entraram em campo na base do time, da base do time do Fluminense. E o Corinthians utilizou 9 jogadores. São times, portanto, que usaram bastante. Júnior e Caio vão falar daqui a pouquinho sobre isso. Não, podem falar agora sobre isso. Isso é importante, o jogo é muito equilibrado, né, Caio? É fundamental, eu acho que é o futuro. Você encontrar a mescla entre investimento de jogadores mais experientes e jogadores revelados pelo próprio clube. Jogo equilibrado, o Corinthians está um pouquinho à frente, Júnior? Não, tá um pouquinho não, tá. Tá bem à frente, Cleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O Abel teve que usar também em função da necessidade, né? Ele teve problemas de contusão e naturalmente está usando essa garotada que tem dado a resposta. Vamos agora para o time de arbitragens. O Arnaldo César Coelho vai ficar de olho neles. Rafael Trace apita o jogo com o Ivan Carlos Bon, Luciano Rogenbaum nas bandeiras, o Adriano Milikevski e a Edna Batista como assistentes. Eu ia pedir para você falar o nome do Adriano, Arnaldo. É Adriano M, né? Que o sobrenome dele é complicado. E o Trace. Como é que é? E o Trace, o árbitro. Tá bom. O árbitro tem 35 anos, é um dos novos desse Campeonato Brasileiro. Já apitou 7 jogos. Ano passado ele estreou e está muito bem. É um árbitro que corre pouco, mas ele controla bem o jogo. Isso que é importante. O desempenho deles, você falou que ele está estreando, né? O desempenho deles é certamente usado para aumentar o número de escalas. Exatamente, não está estreando, é o 7º jogo dele. Não, estreando a temporada. Não, temporada ano passado ele estreou. Foi muito bem, apitou 7 jogos no ano passado. Esse ano nós estamos no meio do campeonato e já apitou 7. Ele é sinal que está bem no campeonato. Exatamente. Muito bem, vai começar o jogo aqui no estádio do Maracanã com o Fluminense de camisa listrada, o time do Corinthians de camisa branca, e a gente vai acompanhar todos os lances, esperando mais algum detalhe. O Rafael Trace para que a bola role, para que a gente tenha mais uma partida super importante deste Campeonato Brasileiro. O Corinthians, 7 pontos à frente do Grêmio. O Grêmio só joga amanhã contra o São Paulo. O Fluminense tentando encostar ali no grupo de cima. Às vezes dá a pinta de que vai chegar, depois com resultados menos bons, o time fica estacionado ali. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida entre Fluminense e Corinthians no estádio do Maracanã. Fluminense deu a saída, como tem sido comum os times. Agora que pode sair para trás, já um lançamento buscando a jogada aérea. A briga no meio campo, Henrique Dourado. Faz a abertura para o lado esquerdo para Léo. Aí o Corinthians recupera, fica com a jogada Fagner. Fluminense apertou a saída, tomou a jogada. O jogador do Fluminense não foi para a bola. Teve a sensação, o Scarpa, de estar impedido. E nem foi para a jogada. O Cássio vai fazer a reposição. A primeira do jogo, nos primeiros movimentos de Fluminense e Corinthians. Sai tocando bola ao time do Corinthians, a arrancada do Fagner. Lançamento buscando o comando do ataque, Romero fechava por ali. A bola volta para o time do Fluminense trabalhar. A tentativa do passe, o desvio do Fagner na jogada que tentou fazer o time do Fluminense. O Kleber. Vai para o arremesso lateral. A equipe do Fluminense movimentando o Léo. Fez a jogada lá no campo de ataque, buscando o Henrique Dourado. Agora o lance depois do Richarlison. No meio do campo, o time do Fluminense vai para o jogo. Esse é o zagueiro central que começa a jogada, o Frazan. Toque no meio, aí o Marlon Freitas. Ele recebe de novo. Fica centralizado com o Wendel e o Orejuela se mexendo no meio campo do Fluminense. Corinthians na sua, esperando o Fluminense no campo de defesa.
Vai só na base do toque o time do Fluminense. O Corinthians não tem nenhum problema em deixar a bola para o adversário. E aí fica na defesa esperando a iniciativa, no caso do Fluminense, para ver como reage. Aí saindo para o jogo, ainda o ataque o Frazan. O Abel está regendo o time na beira do campo. Sabe que essa é, obviamente, uma arma do time do Corinthians. Deixar o adversário se empolgar, tocar a bola. Agora o Fluminense acha um bom caminho. Tentou chegar pela direita, o cruzamento foi feito. A bola ficou em jogo, conseguiu se esticar e cortar o Pedro Henrique. E o torcedor do Fluminense gostou da paciência do time para começar a criar jogadas. O cruzamento não foi feito. A defesa do Corinthians não deixou. Outra bola para a área e o impedimento foi marcado. Ela não foi para o gol. O Richarlison fechou, perdeu o gol. Mas aí fica melhor para ele porque o árbitro marcou a posição de impedimento. Ele está à frente, Arnaldo? Está um pouco na frente. Bem marcado o impedimento. Fala, André. André. Daqui a pouco o André Galindo, que tinha chamado agora há pouco. Agora sim, Kleber. Oi, diga. Troca de pilhas fundamental na tecnologia atual. É o seguinte, até para acionar os nossos craques, o Júnior e o Caio, tive a oportunidade de perguntar ao Abel antes qual era a estratégia nesse início de jogo. Ele disse que não iria marcar atrás, recuado, porque o Corinthians tem muita qualidade para quebrar a última linha da defesa para quem marca muito recuado, Kleber. Aí partindo o time do Corinthians com o Guilherme Arana, faz a abertura da esquerda para o Romero. Romero trabalhou de novo com o Arana, chegou no fundo, segura, vem Romero, esse lado esquerdo do Corinthians tem sido super forte no campeonato. Bela devolução do Maicon, Romero vem para o cruzamento, Jô fechou, a bola foi um pouco atrás de onde o Jô já estava para conseguir a jogada. Aí o Fluminense tenta partir, vai puxar o contra-ataque, o juiz marca a falta. E essa além do que o André ouviu do técnico Abel, vocês viram a mudança de lado do campo. Enquanto o Fluminense tocou e o Corinthians esperando atrás, o Fluminense não conseguiu criar a jogada. Teve até o cruzamento que o Richarlison estava impedido. A hora que o Corinthians partiu, parece ter um entrosamento. Exatamente, a palavra é essa. Envolve o adversário. É uma equipe que sabe trabalhar a bola, principalmente mesmo com o time bem postado. O Abel, inclusive, colocou, em função do lado esquerdo do Corinthians ser extremamente eficiente, o Orejuela hoje joga um pouco mais avançado para tentar bater com a entrada do Arana quando ele faz as jogadas com o Romero pelo lado esquerdo do Corinthians. Aí o Fluminense vai partir pelo lado direito do seu ataque. Esse aí é o camisa 13. O Frazão, o zagueiro, tem se mandado discretamente, mas se mandado. Fica ali o Henrique mais pelo meio, abre pela esquerda o Marlon. O time do Fluminense vai tocando, o Léo se lançou e a bola foi desviada. A gente estava conversando, Caio, eu perguntei para você qual seria o melhor jeito de enfrentar o Corinthians. Falou dando a bola para o Corinthians. E o Abel falou que vai marcar em cima, ou seja, acho que ele quer tomar a bola do Corinthians ainda no campo de defesa da equipe adversária. Que parte de novo, ó. Vinha chegando, ficou no chão o corintiano, o Rodriguinho, o juiz mandou seguir. O Gabriel ficou no chão, a recuperação de bola é para a equipe do Corinthians. O Fluminense não conseguiu sair. Eu acho que o Abel conhece o grupo e tem esse elenco na mão. Faz um bom campeonato em função até de alguns jogadores que deixaram a equipe e essa molecada talentosa que ele usa no time de cima. Acho fundamental ele tirar o contra-ataque do Corinthians. A gente observa que o Corinthians tem sim qualidade com a bola no pé, mas ele atrasa a linha de marcação, atrai o adversário para contra-atacar, principalmente com a descida do Arana pela esquerda e surpreender o Fluminense. Aí vai partindo o time do Corinthians, a bola com o Romero. O Romero tocou para o Maicon no meio. O Gabriel faz a abertura lá para o lado direito. Giovanni Augusto tendo uma ótima oportunidade de mostrar de novo serviço no time do Corinthians. Recebe, toca atrás. Gabriel. Aí o Fluminense veio buscar no campo. Primeiro no campo de defesa, esperou. Quando o Corinthians faz a bola
parece o Fluminense está afim de não deixar o Corinthians ficar com espaço assim para trabalhar. Como ficou agora o Maicon recebendo do Jô. Romero, de novo com o Maicon. Jô, saiu da área, trabalhou na meia, tocou com o Arana. Mais uma vez o Jô, faz a proteção, Arana no cruzamento. Conseguiu afastar o Frazan na zaga da equipe do Fluminense. Tem acompanhado jogos e mais jogos. Estava quarta-feira lá na ilha esperando o jogo, assistindo o jogo do Flamengo, e hoje está aqui assistindo o jogo Corinthians-Fluminense, o técnico Tite. Kleber, em cima disso que vocês estão conversando, olha só que interessante. Todas as vezes que o Corinthians teve mais posse de bola que o adversário, ele não venceu contra Chapecoense, Curitiba, Atlético Paranaense e Avaí. Vai para a cobrança de escanteio a equipe do Corinthians, de falta, o time do Corinthians. Maicon jogou lá para dentro da área, o desvio foi feito, a defesa do Fluminense consegue tirar, a bola vai pela linha lateral, é o Fluminense que continua no Corinthians que continua no campo de ataque. Mais uma movimentação feita para a equipe do Corinthians. Romero. Rodriguinho. Aí a marcação forte em cima dele, foi falta cometida pelo Rodriguinho. A falta marcada favorece a equipe do Fluminense. Com 9 minutos, eu acho que nem é muito tempo para que vocês definam mesmo um desenho do jogo. Mas o rascunho, só o rascunho. Deixa a arte final para depois. Cada um dentro das suas características, né? Já foi abordado exatamente. O Corinthians procura atrair o Fluminense para o seu campo para depois contra-atacar. Isso é uma característica desse time. Esse é um time que, se você vacilar, ele te castiga, né? E isso vem acontecendo desde o início do campeonato, independente do adversário. Se você errar, principalmente na saída, na transição da defesa para o ataque, o Corinthians, pela qualidade dos seus jogadores e pela velocidade que ele imprime. Sendo atendido o Orejuela, você adiantaria o time para marcar? Fazer o que fez agora há pouco. Você viu, o Fluminense estava todo recuado. Quando começou o Corinthians a tocar a bola para trás, o Fluminense tratou de apertar. Eu acho que depende muito do momento do jogo, Kleber. Eu acho que o que você não pode fazer contra o Corinthians é abrir o time. Você tem que jogar de maneira organizada, jogar com as linhas muito próximas, não deixar que alguns jogadores, como o Rodriguinho, por exemplo, flutue para encontrar o momento do passe. Agora, com a bola, em casa, jogando aqui no Maracanã, o Fluminense tem que jogar. E para isso é fundamental hoje o retorno do Henrique Dourado, porque ele sabe trabalhar, segurar essa bola para os homens que vêm de trás, como o Gustavo Scarpa, por exemplo, que tem uma finalização boa com o pé esquerdo. Aí o Fluminense, olha como agora é a vez do Corinthians apertar a saída de bola. E acabou complicando a vida do Scarpa. Aí o domínio feito pelo Jô. Balbuena recebe do Pedro Henrique. Se manda o paraguaio. Tocou a bola no Giovanni Augusto. Vem aí o Fagner. O passe do Fagner não foi bom. A defesa do Fluminense fica com ela. E errou o Léo. Sobra a bola para o Jô. Dominou, trouxe para o pé esquerdo. Não bateu para o gol. Rolou na entrada da área. Rodriguinho bateu para o gol. Ela vai passar lá para o lado direito. O Giovanni ainda aproveita. Antes da chegada do Jô. Saiu firme o Henrique. Bobeada na saída de bola do Fluminense. Causou um alvoroço na área tricolor. O Corinthians chegou perto. O Henrique não só foi eficiente para fazer o corte, como tira uma onda ali de ponta esquerda, faz o cruzamento. Lindo lance do Richarlison. A torcida dá aquela chiada. Pareceu ter sido travado na bola o Pedro Henrique quando chegou no Richarlison. Mas o jogo ganha um pouquinho mais agora em força ofensiva, depois do lance do Corinthians. A resposta do Fluminense, bota para dentro o Richarlison, tentou passar no meio da marcação. Toque sutil do Fagner acabou com a tentativa do jogador do Fluminense. Mas dá uma levantada no torcedor tricolor. Mas o torcedor se levanta aí, essa é a participação legal da torcida, né? Se levanta pelo ataque que o Fluminense fez, mas também pelo problema lá na defesa, pela chance do time do Corinthians.
a resposta do Fluminense. O cruzamento foi feito pelo Renato. Ela volta, a briga no meio. Caiu e o juiz marcou a falta do Wendel. Kleber, No Wendel. o Fluminense, quando tem dificuldade em trabalhar a bola, o que acontece? Se desfaz da bola procurando o Henrique Dourado, como ele é um bom cabeceador. Então, a todo momento a gente vai ver essa bola sendo alçada na área. Só que o Balbuena e o Pedro Henrique são dois zagueiros que vão muito bem nessa bola aérea. Agora a bola no chão. E orientações assim enfáticas do Henrique Dourado. O contra-argumento do Gustavo Scarpa. Aonde a falta aconteceu, não é exatamente para um chute direto contra o gol do Cássio. A não ser que o Gustavo esteja com a confiança assim na perna esquerda. O Henrique Dourado deu o toque, a movimentação lá dentro. Tá todo mundo ali, ó, dessa intermediária para frente. Fica só um jogador do Fluminense, o Léo, esperando no meio-campo, e o goleiro Júlio César. No mais, é barreira com barreira do Fluminense na frente, e o cruzamento do Scarpa acabou com a graça do lance. Futebol na Globo, aqui é emoção. Skol, redondo é sair do seu quadrado. Relógio vai chegando a 14 minutos do primeiro tempo. 14 minutos do primeiro tempo. 0 para o Fluminense, 0 para o Corinthians. O Fluminense está jogando o Henrique. Aí recebendo no meio o Marlon Freitas. Troca de passes agora dos dois zagueiros, Frazan e Henrique. O Fluminense vai num ritmo todo dele. Passou pelo Orejuela, chega a bola no Wendel, aí o desperdício do lance, essa tomada de bola, o Corinthians acelera, é aí onde normalmente consegue criar algumas oportunidades. Tentou o Romero, escapou da marcação, ficou com a bola no pé direito, ele viu na entrada da área a chegada do Maicon. Essa foi a tentativa, a defesa do Fluminense conseguiu tirar. Brigou o Henrique Dourado, ganhou o Pedro Henrique. Começa o Corinthians com o Balbuena. Wagner. Abre Rodriguinho. Encostou o Giovanni Augusto. Primeiro o Rodriguinho tentou esticar até o Wagner. Agora sim com o Giovanni. Volta a bola. Gabriel. Maicon. O Fluminense dá uma pressão. O Fluminense tenta não liberar a jogada para o time do Corinthians. Não deixar o jogador parar, pensar, olhar. Tem sempre alguém apertando. Aí o cruzamento do Arana. Desta vez não foi bom. Olha que bela jogada. Renato deu o carrinho. E assim, ó. Foi muito dito. O Romero, tecnicamente. O Romero tecnicamente está jogando bem. Passou a jogar com confiança e tecnicamente bem. E aí, absolutamente normal, né, Arnaldo? A travada do Pedro Henrique. Normal. O Pedro Henrique se antecipou corretamente. Não houve nada. Kleber, é legal você falar do Romero, porque o Romero foi escalado, garantiu o lugar como titular por conta dessa aplicação tática, de dobrar a marcação pelo lado do campo, né, facilitar o trabalho do lateral. Mas à medida que ele foi ganhando corpo, confiança, hoje é exatamente isso que você falou. Ele tem sim uma estratégia tática, né, um comprimento de setor aqui importante, mas com a bola no pé, ele tem feito a diferença, tem deixado os jogadores em condições de finalizar. Aí o Fluminense, boa bola do Henrique, chegou com perigo, bateu pro gol e foi um pouco egoísta. Era o Renato que estava ali. Não, não é o Renato não. O Scarpa, ele caiu no pé direito e ele foi egoísta, estava aberto aqui na direita. Ele estava desequilibrado, não era perna boa. A jogada seria com o Renato pela direita. Chegava com perigo e o Scarpa errou nessa. 17 minutos. Vai bater para frente o Júlio César pelo time do Fluminense. 0-0 no placar. Dominou bem o Renato. Trabalha com o Frazan. Não conseguiu fazer a jogada o Orejuela.
O time do Corinthians recupera, a bola passou. Vai ter que chegar dividindo, o Wendel não chegou. Botou na frente, o Giovanni Augusto bateu pro gol. Ela foi desviada, é escanteio. Você vê como é, né? O Giovanni Augusto estava há muito tempo sem jogar, mas sabe como funciona as jogadas. Então ele entra num time já montado, para ele fica até mais fácil, né? Não tem como não repetir, né? O óbvio do óbvio. Como é muito mais fácil para o jogador entrar num time que está acertado, que está arrumado. É só cumprir o que o professor combinar. Resolve dar aquela presença de área. O árbitro Rafael Trace cobra o escanteio. O Maicon, a bola viajou aberto, toque de cabeça, vai embora pela linha de fundo. E sem nada de errado. Acho que o juiz não deu nada nela. Tem jogador do Fluminense aqui dando condição. Se consegue o Rodriguinho acertar a cabeçada, ó, ele se livrou da marcação do Renato. Por esse ângulo não é mais fácil, mas acho que o juiz não ia marcar, não. O assistente não levantou, não. Mas a impressão que deu daqui de cima é que não houve impedimento, não. Tinha um zagueiro aqui no outro lado dando condição. O Orejuela. Aí sai pro jogo o time do Fluminense, aqui na direita o Frazan. Olha como o Fluminense toma uma postura de time com 3 zagueiros quando ele começa a jogada. Vem o Marlon Freitas para ficar entre o Henrique e o Frazan. Aí solta um pouquinho mais o Orejuela, o Wendel, o Scarpa faz uma meia, o Renato já está de ponta direita e o Léo de ponta esquerda. Olha o Léo lá em cima e aqui embaixo no vídeo o Renato. O problema é se você errar o passe nessa saída. Que aconteceu 2 vezes. Olha o Henrique, se mandou, sentiu o espaço, faz a abertura para o Léo. Vai encarar a marcação do Fagner. Dominou o Léo, cruzou em cima do Fagner, ganha só o arremesso lateral. E o Léo, como aliás muitos outros laterais e muitos times, tem usado o arremesso lateral para jogar a bola dentro da área. Pode não ser muito bonito, mas tem dado resultado. O tempo dado foi para o Henrique amarrar a chuteira. O Cássio saiu do gol. Então, quando vocês imaginaram que goleiro ia treinar sair do gol e arremesso lateral? Olha que bola que ele meteu no Jô. Ela bateu no Jô, né? E aí se ofereceu para o Orejuela. Orejuela é para travar a língua de narrador, hein? É por isso que o... que você chama ele de Jefferson, né? Por isso que o Abel chama ele de Jefferson. Vai pelo primeiro nome, né? Ô Kleber, e a curiosidade é que o Sornosa, o outro equatoriano, o Abel também chama de Júnior. É claro. O Arnaldo não falou que o assistente chama Adriano? Adriano M. É M. Militseviski é M. Bola aberta aqui na direita para o time do Fluminense. Vai levando o Orejuela. Cruzamento feito. Presença de área justa, marcando falta. Não foi impedimento, não. Ele viu falta do Richarlison, o empurrão do Richarlison e parou o jogo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo até o dobro de velocidade no seu 4G. E houve um empurrão mesmo. Deslocadinha é sinônimo de falta. O Kleber, o Corinthians precisa ter atenção. Essa jogada ela é feita muito mais em cima dessa diagonal que o Richarlison faz, em cima do Fagner. Vai precisar o Pedro Henrique ter, ou então o Balbuena ter a ideia, porque essa bola foi muito centralizada. Ele faz essa jogada com muita rapidez. E a essa altura, para ele brigar no corpo com o Fagner, é mais jogo para ele, né? Aí o Balbuena vai ter que sair. Sofreu a falta do Renato. O Romero foi realmente atingido. O Corinthians já faz a bola rolar. Vai partindo o time do Fluminense. O time do Corinthians ia para o campo de ataque, chegou, conseguiu fazer o corte e jogar para fora o Marlon Freitas. Sai o primeiro gol da tarde de domingo. O gol foi marcado por Júnior Dutra. O gol é do Avaí. Avaí 1, Cruzeiro 0. O jogo em Florianópolis. Agora uma chegada mais forte, exatamente do Balbuena, em cima. Aliás, muito mais forte, né, Arnaldo? O árbitro está apitando tudo, e corretamente. É um jogo muito estudado, e para o árbitro é até bom.
porque não tem jogadas muito violentas. Mas ele é um árbitro que já senti que ele não deixa passar nada. E o Fluminense começa outra vez. No meio-campo, 22 minutos. Se manda o Frazan. Joga atrás com o Henrique. Aí o Fluminense está deixando, o Corinthians está deixando o Fluminense trabalhar fácil. Essa metida de bola parece ser mesmo uma arma que o Fluminense vai usar. Toca e de repente dá uma esticada. Agora tem o arremesso Renato. Aí a bola dominada pelo time do Fluminense com o Gustavo Scarpa. Antes do Léo, o Giovani. Hoje em dia, se o jogador não tiver com os braços absolutamente colados no corpo, o juiz, a torcida reclama. Foi peito ou foi braço? Peito. Do Giovani Augusto. Quer nem uma segunda chance? Peito. Peito para ombro. Tá bom assim? E ombro pode, Olha a bola pro Jô dentro da área, o toque de cabeça, o Bandeira já está marcando posição de impedimento. Marcou a posição irregular do Jô, o Luciano Rogenbaum. E levantou bem a bandeira. E é bom lembrar que de peito e de ombro pode atrasar pro goleiro. A torcida primeiro reclamou de um eventual toque de mão e depois de um possível escanteio. Nada marcado, segue o jogo, vem o time do Fluminense. Léo, 24 minutos chegando. Henrique Dourado. Vai encarar a marcação, não vai não, o Richarlison resolveu tocar atrás pro Léo. Vai passando de pé em pé a bola do time do Fluminense. Se manda Frazan. Com dificuldade para passar por essa, vou chamar até de primeira linha de marcação do time do Corinthians, o Fluminense. Por isso essa bola é esticada, o Cássio vai e pega. Rapidamente ele faz a reposição, buscando o Jô no comando do ataque. Jô ajeitou para quem vem de trás antes do Maicon. Veio a marcação do Orejuela. Agora o time do Corinthians. Romero, ele contra Renato. Vai para cima. Dominou, segurou. Viu bem a chegada do Arana. Faz a tabela do meio com o Rodriguinho. Deu o tranco e foi rápido no giro o Henrique para recuperar a bola para o time do Fluminense. Teve uma trombada. Só trombada mesmo, acidental, entendeu? O árbitro bobeou Renato na saída de bola. Recupera o time do Corinthians. Vem aí Romero, segurou, travou, olhou para a área, fez o cruzamento. A bola não chega no Jô, chega no Júlio César. Houve o desvio do Frazan e acabou com a história do ataque. Agora foi a vez do Fluminense sair rapidamente, sair com pressa. Foi levando lá pelo lado esquerdo o Wendel, a bola voltou para o Scarpa, vai arriscar mais um. Arriscou. Futebol na Globo, aqui é emoção. Novo Chevrolet Cruze, motor e performance turbo. Zero a 0 no placar do Maracanã. 26 minutos do relógio. Um gol apenas no domingo à tarde. A gente vai passar já pela rodada. A rodada teve apenas 3 jogos, né? 2 jogos ontem e um jogo hoje pela manhã no Campeonato Brasileiro. Vamos ver só o Fluminense aqui se começa. Não começou o toque de bola. Então ontem nós tivemos 2 partidas pela 16ª rodada. Vitória perdeu mais uma em casa, 2-1 para Chapecoense em Salvador. O Flamengo ganhou jogando na Ilha do Governador, 2-1 do Coritiba, gol no finalzinho. Vamos só acompanhar o ataque do Fluminense para depois continuar. O Santos ganhou por 3-0 do Bahia hoje pela manhã. O Fluminense está chegando dentro da grande área, dominando a bola. O Henrique Dourado segurou,
faz a abertura na direita, bola para o Renato. Renato faz o cruzamento. Foi para fora, ela saiu. Então o Santos ganhou hoje 3-0 do Bahia. Hoje de manhã o jogo foi no estádio do Pacaembu. Agora, além de Avaí 1, Cruzeiro 0, Sport 0, Palmeiras 0. Estão jogando nesse momento lá no Recife, Sport e Palmeiras. E em Florianópolis, Avaí e Cruzeiro. O único gol do domingo à tarde, o gol do Júnior Dutra. 1 para o Avaí, 0 para o Cruzeiro. Vem mais Fluminense. Léo abriu lá na esquerda. Domina no meio o Marlon. Chega de novo no Renato. O Fluminense demonstra paciência. E é necessário ter paciência. Porque os erros de passe é que armam os contra-ataques do adversário. Esse cruzamento, por exemplo, passou por todo mundo. Chegou do lado esquerdo. E o Romero jogou lá para a briga. Ele buscava o Rodriguinho. O time do Fluminense recupera. Até me deixa curioso para saber quem está ficando mais com a bola no jogo. Se eu tivesse que arriscar, eu diria que é o Fluminense. Mas é o tipo de jogo que pode enganar. E é interessante você observar como o Corinthians volta todo atrás da linha da bola e permite que o Fluminense, olha aí, um pouquinho maior realmente do Fluminense. Mais do que eu imaginava. Até. Mas quem tem liberdade para jogar são os volantes, aonde eles não oferecem muito perigo. A partir daí, na hora que eles adiantam um pouquinho, a marcação do Corinthians fecha. Por isso que o Fluminense tem que ter, além de paciência, não rifar essa bola, não se livrar dela de qualquer maneira para dentro da área. Essa bola cruzada, que é uma opção, não sei se... O Júnior chamou atenção para um detalhe importante, uma força importante do Fluminense, quando o Richarlison fecha. Mas precisa não sei se é só isso. Né? Não, uma movimentação, entendeu? Não adianta só a movimentação de um homem. Ele tem que ter pelo menos duas opções de jogar. Agora o Scarpa tentou fazer a tabela com o Dourado. Ela não voltou para o Scarpa. Sai jogando o time do Corinthians bem. E o Arana toca no Romero. Conseguiu uma bola. Ele não gostou da bola entre as pernas do Dourado. Justo o Henrique Dourado, um atacante, um fazedor de gol, que gosta de driblar, tomou a caneta. Foi uma caneta assim, não foi aquela caneta assim limpa, né? Foi uma caneta meio modelo diferente. Mas aí ele deu uma chegada, né, Arnaldo? Exatamente. O Abel ali levantou o braço, mas houve a falta corretamente apitada. Pois é, e acho que ele nem pegou do jeito que pareceu que ele foi para pegar o Romero. Deve dar um trabalho jogar contra o Romero. Olha, Kleber, é porque além da qualidade, tem uma questão do comprometimento. Ele perturba o lateral ofensivamente e não deixa o lateral jogar. O pessoal mais crítico a essas voltas para marcação dos pontas, dos caras que jogam pela lateral, chama de secretário de lateral. Eu vou te falar, Kleber, como era bom ter um secretário. Olha aí, ó. Agora o secretário agora está no ataque. Dominou o Romero, fez o cruzamento. Lá dentro da grande área, o Marlon afasta, pega o rebote o Gabriel pelo time do Corinthians. Ajeitou o Rodriguinho. Esticada a bola até o Romero. Guilherme Arana chegou, Jô tentou antecipação. Porque ele pode até de vez em quando trabalhar de secretário de lateral. Mas os que têm vigor, preparo físico e competência para isso, quando vão ao ataque, também dão trabalho. Né? Gabriel fez a tabela com o Jô. Perdeu o lance o Giovani. Giovani tentou. Rodriguinho passa pelo Jô, vai embora pela linha de fundo. Quer dizer que você queria ter um secretário? Tem tempo, você mesmo que atendia o telefone. Eu contratava para me ajudar, senão não era fácil não. Até porque naquela época você tinha verdadeiros pontas direita mesmo. Era gente que com velocidade e habilidade que jogavam bem abertos. Você achou impedido ali ou não? Não, mesma linha. Essa filtração do Corinthians pelo meio é sempre perigosa, porque eles correm no tempo certo. Isso é legal. Aí vem o Fluminense com o Léo. Passou a bola pelo Orejuela. Agora o Wendel. Tá bem aberto na direita o Renato. Passou pelo Henrique. Voltou no Wendel. Com o Marlon. Vai tocando de primeira. Agora conseguiu evoluir o Fluminense. Chegou em boa situação para abrir o lance com o Léo. Vai para cima da marcação. Tentou. Conseguiu se livrar. Cruzamento. Cássio firme para fazer a defesa.
Astros e estrelas da força do querer, hoje no Ding Dong. Tótia Meirelles, Humberto Martins, Fiuk e Mariana Xavier. E logo depois, a história de Ícaro Silva, o campeão do Show dos Famosos. São as atrações do Domingão do Faustão, depois do futebol. 32 no Maracanã. Agora, jogo bem disputado, jogo bem pensado, os dois times muito organizados e dispostos a cumprir o que foi combinado. O Júlio César e o Cássio trabalharam só um pouquinho. Bem pouquinho. Mas eu acho que, né, cara, em função até desse comprometimento, né, na parte defensiva que as duas equipes têm. São 5 finalizações, né? 3 do Corinthians e 2 do Fluminense. Vai lá, Caio. Que vem com o Renato. E você pode até contar as finalizações do Scarpa, por exemplo, que foram finalizações que o Cássio pegou, um cruzamento, uma lateral, e o Júlio, acho que menos ainda. Agora, o que é fundamental é que apareça a individualidade do atleta. Quando você tem duas equipes tão estudadas, tão comprometidas com a marcação, é importante que o Rodriguinho pelo lado do Corinthians, que o Richarlison pelo lado do Fluminense apareçam um pouco mais no jogo e tentem algum drible, uma arrancada, uma jogada individual para criar uma situação de gol que a gente não teve até aqui. Minha sensação é de que é um jogo assim bem organizado mesmo, sem nenhum destaque individual, todo mundo trabalhando, tocando, buscando os espaços, mas ninguém brilhou individualmente. Então o equilíbrio, o Fluminense mais com a bola, mas sem nenhum dos dois ataques ainda dá muito susto, dá algum susto nos goleiros. Vem a cobrança de escanteio para o time do Corinthians, a bola foi aberta, subiu o Jô, a bola brigada ainda na entrada da área, a defesa tirou. Os jogadores do Corinthians estão reclamando de uma falta, teria sido feita. O Jô foi puxado para dentro da grande área. Dentro da grande área? Vamos ver depois com calma. Pênalti, você está dizendo? Vamos ver com calma aí. Bom, e com bola absolutamente em jogo, está impedido o Richarlison, está parado o jogo. O Fluminense estava atacando com perigo, o Bandeirinha marcou a posição de impedimento, o Ivan Carlos Bom. Então, esse aí está o impedimento, claro, impedimento. Você viu o puxão de camisa e a bola estava em jogo, Arnaldo. Exato, porque bloquear com o corpo, abrir os braços para impedir a passagem, até é tolerável. Não pode, na hora que o jogador vai cabecear, como o Jô ia cabecear, a camisa ficar na mão do zagueiro. O juiz não viu. Vai partir o time do Fluminense, Henrique. Chegou bem o Fagner, fez o corte. Acelera o Giovanni Augusto. Vem de novo o Fagner. Parte o time do Corinthians, o cruzamento interceptado pelo Henrique. Voltou lá na direita, mais Corinthians. Gabriel. A ideia do Fagner foi boa, o desvio feito, o escanteio para a equipe do Corinthians. Tem um outro detalhe, Kleber. O Fluminense usa somente 2 jogadores pelas laterais. O Corinthians usa sempre 3 jogadores. Tem sempre 3 jogadores pelas laterais com 2 opções de passe. Futebol na Globo, aqui é emoção. Ricardo Eletro, mais de 80 mil produtos no site. O Renato caiu, o juiz não pareceu ter acontecido nada, já está de pé. Os jogadores do Corinthians bateram uma boquinha ali com o árbitro, exatamente o Jô, por causa daquele puxão que o Arnaldo chamou a atenção. Vem mais uma para dentro da área, tira o Henrique. Parte o Fluminense. Aí o torcedor do Fluminense aposta na força, na velocidade do Richarlison. Levou por dentro, fez o passe na esquerda. Era a ideia. O Fagner percebeu a ideia do Richarlison e evita que a bola chegue ao jogador do Fluminense. E o time começa de novo a jogada. 36 minutos. Quase de qualquer jeito bateu para frente essa Frazão. Vem trabalhando o time do Corinthians com o Jô. Bruno Henrique abre o placar para o Palmeiras no Recife. Palmeiras 1, Sport 0.
Show do intervalo vai trazer para você os gols. Ontem já mostramos: Vitória 1, Chapecoense 2, Flamengo 2, Coritiba 1. Hoje Santos 3, Bahia 0. O Avaí está ganhando do Cruzeiro, o Palmeiras está ganhando do Sport. 1-0 os dois jogos. O Avaí em casa, o Sport perdendo em casa. Balbuena. Não foi bom o passe do Giovanni Augusto. O time do Fluminense com o Henrique. O Jô ameaçou apertar a saída de bola, não conseguiu. A bola vem no Henrique Dourado. Ele fica no chão e o árbitro apita a falta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson, sua chance de participar e ficar milionário. A pegada do Gabriel em cima do Henrique Dourado. Vem o Fluminense. Orejuela, Marlon. De novo com o Orejuela. Aí a movimentação do Scarpa. O Léo se mandou lá pela esquerda. O Scarpa duas vezes pensou em fazer o passe. Aí começa a trabalhar com o Wendel. O Jô fez a parte dele na marcação. Aí fica bem na linha divisória do campo para ver se puxa um contra-ataque. O Fluminense parece com muito receio, com muito cuidado para não perder a bola, para não errar o passe. E aí o passe fica muito mais burocrático, fica um passe para o lado, fica um passe que não bota o time na frente. Quando tentou agora a tabela, quase perdeu. Aí se um quase perdeu, o outro pensa 4 vezes antes de esticar uma bola. O zagueiro Frazan esticou. Scarpa tentou a tabela, não conseguiu concluir a jogada com o Henrique Dourado. Guilherme Arana, Maicon e Jô. Foi falta em cima do Jô. O juiz pode até ter entendido da mesma maneira, mas o Corinthians levou vantagem. Guilherme Arana trabalha no meio com o Gabriel. Giovanni Augusto. O Fagner passou, Giovanni tocou atrás. Rodriguinho esticou a bola. A antecipação foi feita pelo Frazan. Essa saiu do tom, né, Arnaldo? É, porque o Fluminense puxava o contra-ataque. Você vai ver que o Scarpa ia puxar e o Rodriguinho veio com muita violência para parar a jogada. Primeiro cartão amarelo do jogo. O jogo, no aspecto disciplinar, está tranquilo. Ele perdeu a cabeça porque na hora que ele foi pegar o rebote do passe errado, o juiz ficou na frente. Aí ele se irritou e descontou no Scarpa. Perdeu a cabeça e tomou o amarelo. Se foi isso, então ele perdeu 8 vezes a cabeça. Não tem cabimento nenhum, né? Ele achou que o juiz ia não dar cartão amarelo porque o juiz ficou na frente dele. Vai dar no meio do Scarpa. Por que ele não fez falta do juiz? Não, faz falta do juiz. Eu nunca vi fazer uma falta dessa no juiz. Ainda bem. Aí o time do Fluminense, o Wendel jogou a bola para dentro da grande área. A defesa do Corinthians mais uma vez tira. E tenta escapar. Fagner. Se livrou. Giovanni Augusto trabalhando no meio. Com o Rodriguinho. Gabriel. Mais uma vez consegue fazer o corte. Estava bem aberto lá na direita para receber essa bola o Fagner. A defesa do Fluminense conseguiu evitar. Mas a gente vê uma diferença de entrosamento. O Fluminense até faz uma boa partida hoje em relação às anteriores. Mas quando você vai fazer a marcação lá em cima, o Fluminense faz no ímpeto, faz na vontade. Ele não tem aquele entrosamento que tem o Corinthians na hora de dar o bote para tentar roubar essa bola no campo adversário. Aí o Léo tocou, boa bola para o Richarlison, botou na frente, tentou o lance individual. Cruzamento feito, escanteio conquistado. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú Card, surreal é não usar. Escanteio foi cobrado curtinho. Cruzamento agora feito pelo Wendel. Os mais escalados. Estava vendo hoje mais 5 milhões e
quase 5.300.000 times escalados nesse final de semana pelos craques do Cartola. 380.100 times, número redondo para escalações do Gustavo Scarpa, o camisa número 10 do Fluminense. E pelo lado do Corinthians, normalmente o Jô é o mais escalado. Hoje é o Balbuena. Vem aí o time do Corinthians com mais de 1.364.000 times. Será que o pessoal imaginou que o Fluminense atacaria bastante a equipe do Corinthians e o Balbuena brilharia? Agora quem brilhou foi tomando a bola, o Arana tocou para o Romero, ganha mais um escanteio. Pareceu uma orientação ali do Henrique com o Scarpa. Porque cada vez que o Júnior falou do jeito de dar o bote, de marcar, né? Mas cada vez que o Fluminense erra, cria uma chance grande para o Corinthians. Agora o escanteio cobrado pelo Maicon, a bola voltou. E o Fluminense pode puxar bom contra-ataque. Bola do Wendel para o Richarlison. É na força, na velocidade, na ginga. Botou na frente, tentou chegar no fundo. Foi tudo demais. O juiz está dando escanteio. Eu tive a impressão de que o Fagner apenas protegeu. Acho que ele... E o Fagner... A reação do Fagner foi muito forte, né, Arnaldo? Ela quicou no bico da chuteira. No bico da chuteira, o juiz estava em cima. E olha que eu não fazia fé que esse gordinho corresse muito, mas o árbitro está bem preparado fisicamente. Ele é baixinho, trocudinho, mas estava perto e viu, batendo no bico da chuteira do Flávio. Depois você fala de novo que eu não entendi direito o que você falou. Vem aí a cobrança do escanteio, bola para dentro da grande área. Disputa de bola. Esse que você não achou que corria muito é o juiz. Exatamente. O Rafael traz. Ele corre. Porque fisicamente, se olhar para ele, ele é meio troncudinho. Deu cartão amarelo pro Léo ali. Tá bem no jogo. Ô Kleber, o Léo estava pendurado, então está fora do próximo jogo do Fluminense contra a Ponte Preta em Campinas. Vai partir o time. Teve um toque ali do Romero, não vi exatamente qual foi o momento que ele botou aquela mão na bola. Cruzamento feito, bola para a área. Ele botou a mão na bola porque ele foi deslocado. Ele desequilibrou. E aí a bola foi na mão. Depois o Léo fez falta. Ele tinha que ter marcado falta do Romero? Do Léo no início. O Léo deu uma deslocadazinha no Romero. O Frazan. É Frazan, perdão. E aí... entendi. Quer dizer, o Frazan, ele só botou a mão na bola porque o Frazan é que deu a pancada e depois o Léo fez a falta e levou o cartão amarelo. Vamos até 46 minutos deste primeiro tempo. Amanhã, depois de A Força do Querer, a Super Série Os Dias Eram Assim. E logo em seguida, ele veste sua melhor roupa. E o Corinthians vem para o campo de ataque na bola cruzada. O Romero não quis saber de vestuário nenhum, mandou a bola para fora. Mas também não pegou bem nela, não. A arrancada foi boa, o chute não foi bom. Mas eu dizia que amanhã, depois de A Força do Querer, a Super Série Os Dias Eram Assim. E logo em seguida, ele veste sua melhor roupa e